Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luísa Vargas Bittencourt, tenho 16 anos, moro atualmente em Porto Alegre e frequento o movimento espírita pela casa Simão Pedro, mas continuo frequentando o movimento de Santa Catarina, principalmente pela Quarta URI, participando dos encontros. E esse ano eu estou participando do mês do Jovem Espírita como participante da Quarta URI. É uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês em mais uma noite de palestra. E então eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi com esse capítulo tão lindo dentro do livro Roteiro de Jesus. O capítulo que eu escolhi é o capítulo 18, intitulado A Conduta Cristã. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de convidar todos para que nós possamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e agradecer por essa oportunidade de aprendizado, espalhando a boa nova, e pedimos o amparo dos amigos espirituais para que possamos passar tudo que esse capítulo nos traz. Que assim seja. E para dar início à nossa conversa sobre a conduta cristã, eu queria convidar vocês para fazer uma viagem no tempo. E nós vamos ir até a época em que Jesus estava aqui encarnado entre nós, juntamente com seus apóstolos, espalhando a boa nova. Nesse tempo, eu vou contar para vocês uma história. Estava Jesus na casa de Simão, quando um homem chamado Ibrahim, que era cameleiro, para quem não sabe, cuidava de camelos, entrou na residência de Simão para conversar com Jesus e começou a indagar ele. Sua primeira pergunta foi: Mestre, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Quando Jesus, com brandura, respondeu objetivamente: perdoarás e trabalharás, fazendo quanto possível para que se coloque no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Na sequência, Ibrahim seguiu questionando a Jesus acerca de situações cada vez mais complexas que diziam respeito a conflitos possíveis de acontecer na vida de qualquer um de nós. E procurava então ouvir de Jesus qual seria a solução para essas dificuldades que ele apontava. Jesus, a todas as perguntas que Ibrahim fez, respondeu reforçando que diante da dificuldade deveria perdoar e trabalhar. Inquieto com as respostas de Jesus, Ibrahim faz uma última pergunta, desafiando Jesus a lhe indicar o que fazer diante de tamanha dificuldade. A pergunta de Ibrahim, então, foi: Mestre, e se por fim me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Jesus brandamente responde: demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando, na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Ibrahim, diante dessa resposta a esse desafio lançado para Jesus,
ficou surpreso e aflito e voltou a indagar Jesus: Senhor, e se eu conseguir tolerar todos os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal? Se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, incomodado, se levantou, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, aborrecido, como se tivesse recebido uma grave ofensa, foi embora e seguiu adiante, sem dizer adeus. Muito bem, gente. Após esse breve resumo inicial da história, vamos agora conversar sobre a conduta cristã. Qual o grande ensinamento que está por trás dessa história que descreveu uma atitude de um homem com o desejo de se tornar cristão? A fé. Essa é a trajetória da fé. Ibrahim desafiou Jesus, colocando para ele vários questionamentos acerca das dificuldades da nossa vida. Aquelas dificuldades que nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio, nos colocamos. Então, Ibrahim questiona insistentemente a Jesus e acredita que em algum momento ele ficaria sem resposta. Mas Jesus persevera na sua brandura e na sua resposta, afirmando que só existe uma conduta a ser tomada diante das dificuldades da vida: perdoar e trabalhar. Acreditando na Boa Nova, acreditando na palavra de Jesus, acreditando que o Mestre é o emissário de Deus e que nós somos, ao cumprirmos com nosso dever cristão, nas palavras de Jesus, meros servidores à face do Pai. Esse é o exercício da fé. Essa história retrata o esplêndido exemplo de exercício da fé. Feita essa reflexão inicial, vamos nos debruçar agora nos 5 questionamentos pontuais que Ibrahim fez a Jesus, viajando novamente no tempo e chegando à época atual, para que a gente possa se enxergar nos exemplos que Ibrahim usou para desafiar Jesus e refletir acerca das nossas escolhas. Então, outra pergunta de Ibrahim. Jesus, se as criaturas de má fé nos cercarem todos os dias da nossa vida, pois a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Essas pessoas, mestre, podem nos vergastar, repreender, com frases cruéis e apontamentos injustos. Essas pessoas podem nos enlamear o caminho, atirando-nos flechas incendiadas. Como proceder? Agora, nos imaginemos na nossa escola,
no trabalho, na família. Nos imaginemos nesses locais onde, com certeza, em algum momento, nos depararemos com criaturas de má fé e que nos causarão esses desconfortos que Ibrahim mencionou. Jesus, como já sabemos, respondeu a Ibrahim que deverá perdoar e trabalhar. Sem descanso, ele responde, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Então, Jesus está nos dizendo que com paciência e perseverança na fé, poderemos em algum momento ter a grata satisfação de observar a renovação do pensamento daqueles que nos caluniam. De modo que, sabendo da dificuldade que é perdoar de fato diante dessas situações, o que se propõe é que antes de pensarmos em revidar, procuremos orar, procuremos pedir ajuda ao nosso mentor, aos nossos amigos espirituais, para que eles nos deem forças para superar aquele momento e fazer o possível para desejar o bem a esses irmãos caluniadores, para que um dia, em algum momento, no tempo desses nossos irmãos, possamos então alcançar a graça dessa superação. Voltando ao livro, na sequência, Ibrahim acrescenta a situação de violência que nós estamos sujeitos a vivenciar pela perversidade humana. Jesus segue dizendo que Ibrahim deve perdoar e trabalhar, curando as próprias chagas com a disposição de servir invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um ceitil. Ceitil era uma moeda antiga, portuguesa, que valia muito pouco. Na atualidade, às vezes, infelizmente, somos tomados pela violência ao sermos vítimas ou um familiar nosso de um assalto, de um roubo, de um estupro, de um homicídio, seja causado por um irmão nosso encarnado que está na vida criminosa, ou causado por uma falha de um de nós diante de alguma situação. Independente, o resultado é a violência. Vai ficando cada vez mais difícil perseverar na fé e exercitar, nesse caso, a compaixão, por exemplo. Nós conversávamos no estudo do livro Garimpo de Amor, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Edivaldo Franco, em um grupo de estudos que eu participo na segunda-feira. No capítulo Amor e Compaixão, nós chegamos a uma conclusão sobre o que significa compaixão. Então, diante dessas situações de violência, se acontecer vindo de mim, por exemplo, eu preciso de compaixão comigo mesmo. Eu devo lidar com o meu erro com compaixão. Porque isso é compreender a minha condição como espírito de terceira ordem, espírito imperfeito, ou seja, eu devo compreender que eu errei, mas não usar a minha condição para justificar o erro, repetindo ele. E assim eu passo a ver também o erro do outro, que pode ter cometido essa violência. Nesse caso, a indulgência, que faz parte de todo esse processo de compaixão, se encaixa perfeitamente, que é o atributo que nos coloca em posição de respeitar as imperfeições do outro, compreendendo que ele também é um espírito imperfeito, em evolução. E além de compreender, então, me importar, querer ajudar. Assim como eu vou procurar me melhorar, para não repetir, eu procuro ajudar o outro também.
E uma outra passagem de Jesus que exemplifica isso é a passagem da mulher adúltera, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11. E conta então que Jesus, em uma manhã passava para o povo seus ensinamentos, nesse momento os escribas e fariseus trouxeram para ele uma mulher apanhada em adultério. E colocando ela no meio de todo mundo, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E Jesus se levanta e diz: Aquele dentre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Então os acusadores, após ouvirem isso, foram se retirando pouco a pouco, e ficou só Jesus e a mulher que estava ali no meio. E não vendo ninguém, além da mulher, Jesus diz: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: Ninguém, Senhor. E Jesus complementa: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, ele compreende a condição dela, o erro que ela cometeu, sendo indulgente e exemplificando a compaixão, mas mostra que ela não deve repetir esse erro. E diante de tamanha agressão e dor que passamos com a violência cometida pelo outro, no caso, Jesus nos ensina a curar as chagas, assim ele chama, chagas, com o nosso servir, deixando claro que se ocuparmos a nossa mente com a benevolência, com a solidariedade, vamos nos sentir novamente fortalecidos e gratificados. E não teremos mais essa necessidade de sofrer diante daquela violência. Agora, voltando a Ibrahim, ele acrescenta na próxima pergunta a preocupação diante da conduta cristã frente à maldade cometida com a família, de tal modo dilacerando os interesses mais caros. Jesus segue dizendo: Perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda a amar e a ajudar incessantemente. Uma situação muito comum, muito nossa dos dias atuais, diz respeito ao sentimento de zelo que um pai e uma mãe possuem com o filho. Então, um pai ou mãe, por vezes dizem: preferia que fosse comigo, meu filho é frágil, me dói vê-lo sofrer. Como podemos perceber, de fato, as situações vão ficando cada vez mais difíceis mesmo. A capacidade que demos no exemplo de um pai ou de uma mãe perdoar diante de um ataque a um filho é um duro pedido, porque sentem a dor do filho. Mas Jesus alerta que existem milhões de seres na Terra fustigados por aflições maiores que as nossas, nos fazendo olhar para a dor do outro, tirando o foco da nossa dor. Assim, conseguimos compreender, mesmo com pesar, que a dor é uma vivência ainda necessária no nosso planeta, nessa morada de provas e expiações. Eu gosto de trazer aquela frase que diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional.
porque a dor é o que nos alerta de que algum mal está nos atingindo e que precisamos enfrentar. O sofrimento é uma reação e uma interpretação da dor. É como reagimos a tudo isso. Nesse caso, a um ato de violência. Então, tudo depende de como nós resolvemos interpretar a situação. E Jesus nos chama de novo ao compromisso de auxiliar a todos aqueles que nos querem bem e aos que não nos querem bem também. Recomenda amar sempre. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 3, diz assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, como nos diz Jesus mais adiante, nesse mesmo capítulo, nós não vamos sentir por esse irmão a ternura que sentimos por alguém querido por nós, porque a ternura pressupõe confiança e ninguém pode depositar confiança numa pessoa que nos quer mal. E mais à frente, diz que então amar os inimigos é não lhes guardar ódio, rancor, desejo de vingança. É perdoar. Seguindo, agora eu vou trazer outra pergunta. Ibrahim questiona, então, quanto à possibilidade de perder a liberdade por ser acusado de algo que não tem culpa, como homicídio e ladrão. E mais uma vez, Jesus apresenta as duas recomendações que fez a todas as perguntas de Ibrahim. E acrescenta dizendo sabiamente que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Na atualidade, em que o mundo vivencia conflitos políticos, religiosos, econômicos, nesse cenário, muitas vezes injustiças são cometidas. E assim, alguns de nós podem se sentir prisioneiros ou até mesmo serem aprisionados injustamente. E assim, o mestre nos diz que mesmo lá, encarcerado, naquela condição injusta, as nossas ideias de amor, as nossas ideias do bem, da solidariedade, ainda estarão presentes na nossa mente, porque o nosso pensamento é livre. Nessa situação, temos como exemplo Gandhi, que foi um líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia, por meio de um projeto de não violência, que acaba sendo preso, mas mesmo assim manteve seus princípios, valores, pensamentos do bem e do amor. Voltando ao livro, Ibrahim se coloca agora em posição de tamanho comprometimento físico, doente, acamado, e pergunta a Jesus, que nessa condição, com braços imobilizados, só lhe resta o direito de chorar. Jesus indica perdão e trabalho. Com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Sobre essa questão, vale citar mais uma passagem à época de Jesus para contextualizar essa paciência fiel e a oração, que é a história da mulher hemorroíça, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8,
versículos 43 a 48. E conta sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos contínuo, gastara com médicos tudo que podia e não conseguiu se curar. Então ouviu falar de Jesus e foi atrás dele, tocou nas suas vestes e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se, tremendo, ante Jesus e declarou diante de todo o povo a causa porque havia tocado ele e que logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Então, esse é um exemplo de um grande exercício da paciência fiel, de oração, que nos faz refletir. Finalizando a explanação, é importante que voltemos a citar o grande ensinamento por trás dessa passagem, que é a fé. De fato, Ibrahim foi colocando situações, como já mencionamos, difíceis e complexas para que nós possamos superar. O exercício da fé é diário. Essas qualidades que revelam uma conduta cristã, como amorosidade, compaixão, indulgência, paciência, benevolência, esperança, fé, perdão e trabalho, são condutas do nosso dia a dia. O nosso maior desafio é nos lembrarmos que a conduta cristã pertence ao nosso estado de ser nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, nos 365 dias do ano, na nossa vida inteira. É difícil? Na verdade, é simples, mas é difícil. Essa frase eu ouvi em um filme chamado E Se Você Tivesse Uma Segunda Chance, e eu gosto bastante dela. Então, é simples, mas é difícil. Mas o caminho é único, inequívoco, como insistiu Jesus reiteradamente com Ibrahim. Perdoa e trabalha. E depois que nós sistematicamente seguirmos perdoando e trabalhando, teremos o direito de dizer que estamos tendo uma conduta cristã. E aí, gente, o que vocês acham? Vamos agora olhar para dentro de nós. Se Jesus nos respondesse diante de todas as dificuldades que passamos na vida, que devemos perdoar e trabalhar, seremos um cristão ou seremos um Ibrahim? Como estamos respondendo aos ensinamentos que Jesus nos passa? Como está a nossa conduta cristã? E agora eu queria colocar uma música que fala muito sobre a fé que nós precisamos ter quando Jesus lá no início nos chamou para que fôssemos os seus mensageiros, para que a gente espalhasse os seus ensinamentos, seguíssemos a lembrando que ele nunca disse que seria fácil, por conta de muitas discussões, perseguições, azarenas, mas que no final valeria a pena seguir nessa conduta cristã, nesse compromisso de servir ao Pai, trabalhando sempre, perdoando, amando e transformando o meu interior para mudar o exterior. Ela se chama Chamado, da Marielza Tiscati.
mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. E então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Porque ninguém resiste ao seu chamado. E agora, envolvidos nessa energia, nessa rede de amor, vamos agradecer por mais um momento de aprendizado, em mais uma noite de palestra do mês do Jovem Espírita. Agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco, que essa luz possa chegar a todos os corações necessitados e que nós sigamos juntos, servindo, amando, com Jesus na nossa conduta cristã. Obrigada, que assim seja.